vez. Eu agradeço o CESULEB por esse convite, o Thiago, o Felipe, pessoal. É uma oportunidade muito boa, muito bacana estar aqui fazendo essa mediação. Agradeço o professor por ter se disponibilizado, separado um tempinho na sua agenda para participar com a gente. Muito obrigado, professor. E agradecer também a equipe de suporte, a Manu, a Ana, o Carlos, o Davi, né, o pessoal que tem nos ajudado aí com todo o material e as conexões para a gente poder fazer essas lives, né, essas discussões. Bom, hoje, né, nós vamos falar sobre educação aqui dentro do Lab Talk e isso para nós é muito legal, né? Eu sou suspeito para falar, sou da casa, do Grupo Unis, mas também estou envolvido com as frentes corporativas, então a gente consegue ver como que a educação atinge vários lugares, vários órgãos, instituições, né? Várias pessoas, e a gente tem utilizado, né, das ferramentas online para fazer isso nessa situação que todos estamos vivendo, né? Não é segredo para ninguém que a pandemia paralisou o mundo, e aí nós temos que levar a essas discussões. Beleza, agora deu uma microfoniazinha, mas parou. Então, também quero agradecer aos parceiros, o Conselho Empresarial, o RH Acontecendo, o G2TI e a todos que estão no CESULEB, né, com as verticais. O Grupo Unis com a educação, a Minasul com a agro, a Rede Nova com a saúde e o Cicobi Credivar com fintech, o Porto Seco com mobilidade urbana. Tiago, passo para você fazer uma abertura, fazer um comentário antes da gente iniciar e começar a discussão com o professor Stefano. Boa tarde, gente, tudo bem? Queria agradecer a presença de todo mundo, professor Stefano. Acho que hoje é um dia bacana para a gente discutir educação, vendo que a gente está passando por um momento muito novo na nossa sociedade, né, na maneira como as coisas estão acontecendo e como é que a gente lida com isso, né? Agradeço a presença de todo mundo e vamos começar. Beleza, show de bola. Bom, professor, mais uma vez agradecendo. A gente está aqui para falar então da educação, né, disruptiva nesse mundo cada vez mais acelerado, rápido e agora mais do que nunca disruptado por essa pandemia, né? Foi uma imposição, né? Quem queria se disruptar antes teve um momento, oportunidade, quem não queria teve que se disruptar. Então, para a gente abrir, eu gostaria que você comentasse um pouquinho do Grupo Uni e um pouquinho de você, né? E também falasse já um pouquinho desses impactos que a pandemia tem trazido para o sistema educacional, para a educação no geral. Seja bem-vindo. Primeiramente, boa tarde a vocês. Obrigado pelo convite, né? É sempre bom a gente poder trocar ideias, principalmente quando a educação se vê no meio de uma grande transformação feita que nós estamos passando agora, né? Eu sou formado em filosofia, também fiz meu mestrado fui muito mais numa questão da psicologia organizacional, né? E depois, hoje eu estou como doutorando de educação, tentando entender esse mundão aí do que vem acontecendo. Eu acho que nós estamos num momento extremamente difícil, mas num momento extremamente mágico também, né? São momentos de rupturas e são momentos que, de repente, a gente começa a ver que tudo está mudando e tudo mudou. Quando nós começamos lá atrás o envolvimento na educação e começando a discutir os primeiros EADs, educação à distância, etc., teve várias discussões, se essa era uma forma correta, se essa interação que se tem hoje por meios tecnológicos seria eficaz ou não. E durante um período muito grande, algumas instituições foram para frente, acreditaram e outras não. Algumas ficaram reticentes, né, e não desenvolveram muito essa questão, como se isso fosse amanhã. E de uma hora para outra a gente se vê dentro de um contexto. Se nós quisermos que
que os alunos continuem o seu processo de formação. Se a gente quiser que os alunos e todos nós continuemos as nossas atividades, nós tivemos que aprender que existe outro mundo, o mundo online, né? Onde todas aquelas teorias acabaram vindo por terra e nós estamos tendo que nos readaptar. E online ainda é bem diferente até o formato da questão de uma educação à distância. Porque a educação à distância, ela é formatada, tem vídeos, tem tutores, né, tem uma série de questões, e agora que não. Ou seja, online são aulas que são dadas efetivamente no horário de aula, com a presença do professor, tirando dúvidas de aluno naquela hora, naquele momento. Ou seja, nós pegamos a sala de aula e transformamos a sala de aula online, né? O que é totalmente diferente de falar que nós viramos todas as nossas atividades para o ensino à distância. São conceitos diferentes e estruturas diferentes. E esse grande desafio, que depende de um belo dia, nós todos estamos aqui agora, todos estamos no mesmo horário, não quer dizer que estejamos no mesmo local, mas nós estamos fazendo as nossas atividades. Eu não tenho dúvidas que nós não voltaremos como éramos antes. A educação, a partir desse momento, ela começa a se repensar profundamente, ela começa a rever seus conceitos, ela começa a ver que não é o futuro, quando a gente discutiu o futuro, não, chegou, né? E agora, como é que nós vamos fazer? Pensa bem, da noite para o dia, pegar uma instituição do tamanho, por exemplo, que é a UNES, e colocar essa instituição inteira produzindo, acontecendo em home, né? Exige da gente uma postura diferente, um olhar diferente, uma percepção diferente e um envolvimento até diferente. Por exemplo, para o Grupo UNES, eu acho que o Grupo UNES nunca teve esse momento uma integração tão forte, por exemplo, entre alto comando do UNES, diretores de unidade e coordenadores de curso. Ou seja, com essa questão, hoje nós temos um contato direto, o que nós antes não tínhamos. Tínhamos muito mais com o diretor da unidade, o diretor tinha com os coordenadores. Hoje não. Hoje, de repente, conseguimos, numa mesma sala, sentar, discutir, alinhar, ver o andamento, ou seja, a própria forma de interação acabou mudando muito, né? Então, isso já é um dos primeiros conceitos, vamos colocar assim, né, que tem mudado. Vamos lembrar, tem uma grande parte do mundo hoje online. Tem uma grande parte de universidades do mundo inteiro online. Ou seja, não é uma coisa do UNES, não é uma coisa do Brasil, é uma coisa do mundo. Então, é uma grande oportunidade que nós temos para aprender e fazer as coisas diferentes. Muito legal. Show de bola, professor. O senhor está falando desse momento de ruptura, né? Esse processo de disrupção. Esse processo não aconteceu de uma hora para outra, né? Ele já vinha acontecendo um pouquinho mais lento ao longo dos anos e agora aconteceu esse momento choque. Como é que o UNES vinha se preparando ao longo desse tempo para essas mudanças? A gente está falando de um comportamento mais digital, com ferramentas novas, com um comportamento novo em relação aos alunos. Como é que o UNES já vinha trabalhando ao longo do tempo esse novo modelo de educação? O UNES foi um dos, digamos assim, já há muito tempo que nós começamos a ter o EAD. Nós nunca optamos para fazer um EAD de grandes massas, mas EAD realmente que a gente pudesse ter uma qualidade e pudesse fazer a diferença, haja vista as notas de ENAD, né, dos nossos cursos também EAD. Só que o EAD, ele já se consolidou no Brasil e ele é uma coisa. Ou seja, ele é uma modalidade, ele é uma coisa. Não é nada disso que está acontecendo agora e nem o que virá. Quando nós começamos a falar que a educação estava disruptiva e que ia acontecer uma questão de disrupção,
Aí eu quero dizer que é uma disrupção até mais profunda, que a própria pandemia vai nos ajudar a ver. Mas uma concepção do qual todos nós vamos ter que pensar uma nova universidade, porque virá um novo mundo, um novo mercado de trabalho, uma nova interação, e nós não vamos poder continuar tendo os nossos cursos tradicionais. Começamos a trabalhar lá atrás também as metodologias ativas, que é aquele empoderamento maior ao aluno, né? Só que agora essas metodologias ativas, elas são aprofundadas com muito mais, digamos assim, ferramentas para que isso ocorra. Ou seja, se você pega as questões tecnológicas, as questões de metodologias ativas e o atual momento, não dá para pensar mais a educação como a gente pensa, né? Ou seja, aquela educação onde a gente tem aquelas disciplinas tradicionais, onde a gente tem todas aquelas diretrizes fechadas muitas vezes, vai ter uma grande mudança. Onde nós vamos ter momentos aqui, vamos ter momentos online, onde vamos ter momentos onde os alunos possam trabalhar. Por que não? Olha uma questão rica como nós estamos começando agora, a desenvolver agora. Por que nós não podemos ter uma sala aqui online, onde nós temos aluno da América Latina toda, podemos ter aluno da Europa, todos conectados aqui, no mesmo tema? Não tem o porquê. Você fala, mas tem a questão da língua. Ontem mesmo eu estava vendo uma discussão, né, sobre inovação, onde tinha dois professores, dois técnicos administrativos, né, do UNES, o diretor de gestão, mais uma funcionária, uma na Espanha, outra em Florianópolis, e o cara estava em Israel discutindo um projeto todo em inglês. Se nós tivermos que colocarmos discussões aqui em português ou espanhol, nos comunicamos perfeitamente, então por que não fazer? Ou seja, acredito que com isso as barreiras já estavam caindo. Hoje, essas barreiras praticamente não existem. Por isso que eu acho que, após essa pandemia, é uma hora de reorganização geral, onde todos nós vamos sair diferentes dela, sabendo das potencialidades dela, e coisas que até então faziam sentido não vão fazer sentido mais. E nós vamos ter que partir para essa disrupção realmente, numa forma de discutirmos o conhecimento. Isso eu acho que é um momento extremamente rico, que só acaba acontecendo num grau de velocidade sempre depois de uma grande crise, né, que a humanidade ou uma sociedade acaba passando. Beleza. É legal, né, professor, a gente parar para pensar nisso. A gente recebeu o Walter Longo no Conselho Empresarial recentemente e ele falava muito dessa personalização dos serviços, né? E a gente vê isso na educação acontecendo muito forte, porque traz cada vez mais a educação tem sido personalizada para os desejos e pela rotina do aluno, e isso é muito de encontro com o que você falou agora, é muito interessante. Professor, você já falou das medidas que o Grupo ONU tomou contra a situação da crise mundial, né, a pandemia de coronavírus. Né, a gente sabe que você é muito articulado, tem muito relacionamento com as outras universidades a nível Brasil e internacional. Você poderia comentar um pouco também dos outros parceiros, como isso tem acontecido a nível Brasil, como que o pessoal está saindo, e fora do país também, como que isso está impactando? Todos nós que estamos hoje na educação, e a gente tem uma rede grande realmente, tem essa clareza, né? Que chegou uma mudança, foi uma mudança que já estava sendo sentida, mas uma mudança agora que muitas vezes, eu lembro que eu falava no início do ano, uma questão seguinte, que mudar não era mais uma questão de escolha, era uma questão de sobrevivência. E eu continuo falando isso, mudar não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência agora, seja uma universidade, seja um comércio, seja um negócio. Por quê? Porque agora novas demandas surgiram, novas possibilidades surgiram, novas formas, novos saberes acabaram acontecendo, né? Essa pandemia acabou realmente adiando uma série de questões. Por exemplo, nós tínhamos um congresso internacional no UNES do princípio de maio, mais de 20 delegações
estavam confirmadas, acabamos cancelando. Tínhamos um congresso da rede Acinet em Buenos Aires, do qual o Nunes preside essa rede, né? Também tivemos que cancelar várias outras missões. Ou seja, mas quando eu não acredito que a gente tenha cancelado, nós temos adiado. Por quê? Porque nós vamos voltar, e nós vamos voltar, mas com uma cabeça diferente, uma forma de ver as coisas diferente. O mundo inteiro está assim. Tem universidades que se prepararam mais tecnologicamente e que estão agora se adaptando às aulas online. Eu sempre quero dividir muito em questão de EAD e online, porque são totalmente diferentes uma da outra, né? Quem está falando assim, estou tendo aula EAD agora, e é do curso tradicional, né, digamos assim, ou presencial, é sinal que não conhece muitas vezes uma estrutura do EAD, que é totalmente. Então, nós estamos adaptando uma estrutura online, ou seja, levar uma online, criar uma comunidade acadêmica online, né? E isso, aquelas instituições que estavam um pouco mais desenvolvidas, e algumas estão bem desenvolvidas, outras bem menos, nessa questão tecnológica, nesse momento, então eu te falo, tem várias, né? Umas que estão adaptando, mas estão indo, né? E que está tendo uma compreensão, e aí tem que se tirar o chapéu aos professores, aos alunos, ao corpo técnico administrativo, aquela história toda, né? Para que essa estrutura toda funcione, tem um corpo técnico administrativo que está em casa, trabalhando normalmente, aprendendo, fazendo suas questões, para que a gente consiga estar todos os dias dando aula à noite, como era nosso período, aula de manhã, ou aula, né? Isso no Grupo Unis todo, não é só Varginha, mas todos os campos do Unis. E isso é uma questão que nos enche de alegria, ver essa comunidade acadêmica extremamente envolvida, como professores e técnicos administrativos e os próprios alunos, que estão também aprendendo nessa questão. Agora, tem outras instituições que não tiveram tempo ou não tiveram a oportunidade de estar nesse processo mais avançado. Então, essas instituições estão com um pouco mais de dificuldades, mas, ao mesmo tempo, elas têm trabalhado dioturnamente para continuar o seu nível de excelência com os seus alunos. E esse esforço é fundamental, né, para que a gente possa encontrar caminhos novos. Se toda vez que a gente se defronta com um caminho novo, com uma questão nova, com um grau de dificuldade nova, a gente recua, a gente jamais avança, né? Então, as dificuldades são feitas para isso mesmo, encará-las de frente e superá-las. Porque se eu tiver uma dificuldade, ou uma instituição como essa vai falar, que pena, é uma dificuldade grande, ou eu não acredito nisso, eu não faço isso, ótimo, eu vou voltar no segundo semestre e do jeito que eu era, esquece, né? Esquece. Nós precisamos sim, cada vez mais, estarmos conectados e superarmos os desafios, com coragem, com determinação, com acertos e erros, mas com essa determinação profunda, que a gente não pode perder tempo, não pode, principalmente com o nosso aluno, né? Eles têm um sonho, eles têm uma perspectiva, eles também se planejaram por uma questão, e a gente tem que estar muito atento a isso. Beleza, excelente. Professor, comenta para a gente também quais medidas o Grupo Unis tem adotado para evitar o contágio do coronavírus, né, do Covid-19, né, adotados desde o início, preventivas, quais foram, como foi esse processo para evitar também o contágio dentro das instalações e com seus alunos e colaboradores? A primeira coisa, assim que nós tivemos contato com a questão do coronavírus, nós tivemos um cuidado de afastar todos aqueles nossos professores ou técnicos administrativos das atividades aqui com o contato, né, com as pessoas. Então, foi a primeira medida que foi tomada antes ainda de nós entrarmos numa questão de
todos dessa quarentena, né, bem quarentena, mas que nós estamos. Em segundo, imediatamente também uma das unidades que nós suspendemos, e eu fiquei muito feliz, ontem estava numa discussão com os coordenadores, quando os coordenadores, antes de ontem, estavam falando o seguinte, o Unis Sênior, né, que então é o Unis da melhor idade, ele continua funcionando, né? Ou seja, eu suspendi as atividades, eles virem aqui, poxa, e eles conseguiram, aprenderam com o WhatsApp aqui, entrando em videoconferências, discutindo, são coisas que não faziam, afinal todos eles têm mais de 60 anos, né? E muitos não tiveram condições durante a sua vida de ter um aprendizado assim, estão fazendo um esforço danado, estão conseguindo continuar as suas atividades mesmo online, né? E isso é fantástico, né? Então essa foi uma das atividades. A outra questão clara é respeitar mesmo a questão desse isolamento, né? Então, a partir do momento que assim foi feito, o Grupo Unis, né, antes de se colocar que já estávamos preparando todo o ambiente, né, para que a gente pudesse fazer essa transformação, então nós fomos todos diretamente para o regime home, né? Isso é muito importante dizer que fala, mas só, né? Não, se você fizer já o que estão sendo indicados para que a gente possa fazer, né? Já é um grande avanço. Então a gente muitas vezes fala, a gente quer, não, é seguir mesmo. Você pergunta, como é que vai sair? Todos nós, eu acho que uma das últimas atividades a retornar presencialmente talvez seja as escolas e universidades, né? As presenciais e tudo mais. Ué, mas o que nós precisamos fazer agora? Perceber o momento, adequar esse momento e, ao mesmo tempo, preservar, acima de tudo, a saúde dos nossos professores, técnicos administrativos e alunos, né? Então, por exemplo, os nossos campos estão fechados, né? Nós temos todas as atividades estão funcionando, mas e é isso que a gente tem orientado sempre. Vamos seguir claramente o que mandam as autoridades, principalmente sanitárias do nosso país. Muito Beleza. legal. Professor, deixa eu fazer uma pergunta em relação aos nossos alunos, né? Os alunos do UNES que estão estudando fora. O UNES tem uma operação muito grande de internacionalização, que recebe alunos do mundo inteiro e manda os nossos alunos para fora. Como é que ficou para esses alunos que estão estudando fora nesse momento? Eles também estão tendo essas aulas através do modelo de distância. Nós temos alunos desses países que são o epicentro do Covid-19. Como é que ficou todas as questões internacionais do UNES nesse momento? As questões internacionais do UNES, elas continuam, tanto que nós estamos encaminhando, inclusive, propostas de pesquisas online, já estamos com 7, 8 países que nós começamos a desenvolver projetos, já estamos começando, né, online, de pesquisa, os professores conversando assim entre si, dos vários países, como aqui do Brasil, os nossos professores e de outros. Aqui nós também temos vários alunos de fora que estão aqui, né? E uma das coisas que a gente tem tentado dar o máximo de atenção possível, além das necessidades desses alunos, informações, né? Como é que estão as coisas, eles estão cursando seus cursos normalmente online, né? Como também os nossos alunos de fora. Alguns conseguiram retornar, outros não conseguiram retornar. Então a gente tem conversado muito com as universidades parceiras, né, para pegar oficialmente como é que eles estão. Também o nosso RI conversando com eles. Estamos tendo vários depoimentos que nós estamos pedindo que os alunos lá gravem e mandem para cá os depoimentos de como é que estão lá. Por quê? Porque cada país reage a uma forma e está sendo uma questão muito rica, porque alguns países têm sanções bem mais restritivas do que nós estamos aqui e outros menos, né? Então a gente ter essa oportunidade de ter esse feedback desses nossos alunos também, colocando essa questão, é muito legal, é muito importante. Agora, é sempre assim, lembrando que a mesma responsabilidade que a gente tem com os nossos alunos nacionais, nós temos com nossos internacionais.
E nós estamos sentindo isso também das nossas universidades parceiras, né? Alguns conseguiram retornar, como alguns que estavam aqui conseguiram retornar, outros não conseguiram, né? Então está tendo todo esse cuidado da universidade, tanto nossa, como a universidade que está recebendo nossos alunos, né? Agora, a internacionalização hoje, como é que ela está, então? Está esses grandes diálogos a nível internacionais continuam, várias universidades, como nós entramos e eles também, estamos entrando em rede, criando pesquisas, e vai desde pesquisas na área de saúde, como pesquisas na área de negócios, com várias pesquisas e discussões, que está bem mais rico do que quando nós estávamos, digamos, todos presentes, né, fisicamente. Esse período está nos dando a oportunidade, inclusive, de explorar com mais intensidade alguns aspectos da internacionalização que nós não estávamos aproveitando no grau de totalidade como nós estamos hoje, né? Lembrando que a internacionalização não é só mobilidade. A mobilidade acadêmica é um aspecto da internacionalização, mas tem vários outros segmentos da internacionalização que a gente está firme e forte. Legal. Até é interessante pontuar aqui, a gente teria inclusive também um módulo da pós-graduação agora em junho, né, para Portugal, e ele foi adiado porque Portugal está passando, né, pela mesma situação que nós, e todos os cuidados estão sendo tomados para que seja remarcado para um momento onde as coisas estejam tranquilas, né? Eu acho que o fundamental é isso mesmo, Kelvin, a gente colocar na cabeça da gente que nós simplesmente adiamos algumas coisas. O termo cancelamos, ele é muito forte. É como se fosse uma coisa, pô, cancelei e acabou. Não, nós adiamos. E esse adiamento é para que a gente possa ter realmente toda a segurança de podermos fazer com profundidade aquilo que a gente sempre fez, né? Então não é que, mas como é que eu fiz? Cancelou? Não, adiou, né? E isso é importante até para a gente mesmo colocar na cabeça o seguinte: nós não cancelamos nada, nós estamos adiando para um momento propício essas atividades todas que nós tínhamos planejados para determinados momentos. Exato, porque vai passar, vamos todos superar esse momento, Com né? certeza, todos juntos, mais fortes, mais aptos até para essas grandes mudanças do mundo e que muitas vezes a gente não escolhe, a gente é engolido. E eu acho que são momentos assim que a gente acaba aprendendo a dar valor em muita coisa, a desenvolver vários lados, né? E projetar-nos para o amanhã. Eu acho que isso que é o fundamental que a gente tem que fazer. Beleza. Bom, professor, você também mencionou, né, que provavelmente, né, as instituições de ensino, sejam educação básica, ou superior, vão ser um dos últimos locais a voltarem a ter atividades presenciais conjuntas, porque são grandes aglomerações, né? Eventos também entram nesse pote aí das aglomerações que devem ser as últimas a serem retomadas, à normalidade. E então, quais são as perspectivas para 2020, né? A gente sabe que 2020 também se completam 20 anos do centro universitário, né? Que é uma data muito importante. Já houveram inaugurações nesse ano de espaços, né? Em São Lourenço, o Centro Médico Veterinário. Então, somando-se a isso, quais as perspectivas para 2020? Eu acho que eu tenho usado muito o termo "eu acho", porque tudo que a gente vira hoje fala assim, assim, eu acho que a gente está sendo muito mais uma bola de cristal, né? Então, vamos falar um pouco mais intuitivamente do eu acho. Evidentemente que nós estamos num período que nós estamos todos online. E é um período importante, evidente que é importante. Por quê? Porque nós tínhamos várias atividades que nós adiamos essas atividades de acontecer.
Por exemplo, esse 20 anos do Unis, né? Eu acho que esse é um 20 anos que a gente tem que comemorar intensamente, porque é um 20 anos que está nos ensinando muito. É como se a gente tivesse passado aqui a fase de juventude, né? E começar agora virando um jovem, digamos assim, com pensamentos diferentes. Nós não podemos parar aquilo que nós estamos fazendo. A maior preocupação que nós tivemos foi, alunos continuarem as suas atividades. Ou seja, essa foi a prioridade zero. E para isso, nós tivemos que movimentar muita coisa para que isso acontecesse, né? Aumentar muito a nossa capacidade tecnológica, de armazenamento também dessas aulas todas. Pensa bem, quando a gente fala, nós não falamos de uma unidade só, nós estamos falando do Grupo Unis todo, né? De onde o Grupo Unis tem atividades. Mas tem algumas coisas também que a gente não está parando. Eu acho que esse vírus, ele tem o poder de nos deixar dentro de casa. Sim, e todos nós devemos respeitar. Mas jamais ele pode ter o poder de nos deixar inativos, nos deixar presos, nos deixar sem criatividade, nos deixar... A forma que nós temos de combater muito enquanto cabeça, esse vírus vai falar, tudo bem que eu estou na minha casa, mas você não vai me deixar parado, sem fazer diferença no mundo que eu estou. Afinal, a minha história, é o meu tempo, eu vou fazer diferença, nós temos que fazer diferença nesse mundo que a gente está. Então, o Unis está trabalhando muito, por exemplo, nós estamos criando, junto com as associações comunitárias aqui, né, da região, um projeto que chama Levante. E é um projeto do qual está o Sebrae, está a Unis, está as associações comerciais, os CDLs, né, junto, está vindo a imprensa junto, ou seja, começando a discutir um projeto que chama Levante. Como é que nós podemos estar junto com o pequeno e médio comerciante que está sofrendo profundamente? Como é que nós podemos auxiliá-lo nesse momento, auxiliá-lo pós-pandemia, ou seja, com informações, com dicas, com atendimentos, né, online, com linhas de financiamento, onde que ele pode buscar, onde que ele não pode buscar, quais as melhores linhas, etc., com pequenas lives, ou seja, nós temos que estar vivo. Não é porque nós estamos dentro de casa que o tempo parou, não. Nós estamos dentro de casa para que a gente possa fazer de forma diferente, resguardando a vida de cada um de nós. Mas isso não quer dizer que nós vamos parar. Então, nós estamos, sim, trabalhando, estamos investindo também nisso, né? E tem que tirar o chapéu para as associações comerciais dentro desse projeto, né? A vertente educação e as outras vertentes do CESOLAB continua trabalhando dentro de casa, produzindo conhecimento, produzindo esses processos de articulação, né? Então, eu acho que esses 20 anos, eles estão extremamente vivos. Por quê? Porque eles nos mostram que nós já suportamos coisa demais em 20 anos, não são 20 dias nem 20 meses, e sempre saímos mais fortes. E eu espero que agora, nesses 20 anos, a gente saia mais forte ainda, né? Lógico, preocupações tem, evidente, né? A gente sabe que o nosso aluno tem sentido, sabemos como o nosso professor muitas vezes tem, o psicológico muitas vezes de muitos batem, porque estavam acostumados com uma vida bem mais ativa e agora estão mais dentro das suas residências, mas isso tem que nos servir realmente como até um protesto. Eu vou ser mais proativo, estando até dentro da minha casa, do que quando eu estava fora. Eu acho que assim a gente tem que ter a coragem de combater, fazendo a diferença, esse vírus. Cada na sua área, né? Cada um dentro do seu aspecto, mas unindo forças para que a gente consiga fazer a diferença. Show de bola. O momento é realmente único, né? Todo mundo que veio aqui no Lab Talks, que a gente teve a oportunidade de bater um papo, falou que esse era o momento de dar uma sacudida no pelo, né? De fazer alguma coisa. Então, eu queria entrar no assunto da inovação. Você citou o CISULab agora, o Unis é líder da vertical de educação. E aí, antes da gente entrar nas perguntas do chat, eu queria que o senhor falasse sobre as expectativas no CISULab e como que isso pode afetar os estudantes do Unis. Primeiro, como eu disse para vocês,
Unis, pode falar aqui, ó. Professor, eu acho que era legal agora, né, aproveitando essa pergunta do Tiago, que você comentasse também, né, a gente pôde acompanhar que você esteve, né, um tempo imerso no hub de inovação no Sul. Fizesse também, comentasse um pouquinho da provocação que foi estar dentro de um hub de inovação lá em Florianópolis. Levou essa provocação do ecossistema, acho que é um gancho legal falar sobre essa experiência também. Já há algum tempo que o Unis tem trabalhado sobre, e é uma crença nossa, e eu acho que isso acabou nascendo muito forte aqui dentro do Unis devido a essa atividade grande internacional. O que eu falo para vocês é como se cada vez que eu vou num lugar, volta, etc., e olhando o mundo, eu vivo falando isso aqui, a percepção, se eu tivesse que colocar isso, essa percepção numa imagem, é como se uma grande onda tivesse vindo, né? Uma grande onda. E ela não está vindo daqui, ela está vindo de todos os lugares, uma grande onda. E essa grande onda é uma onda que está trazendo muita inovação dentro de si. Está trazendo, por exemplo, hoje foi conhecer uma escola que funciona totalmente sem professor, ou seja, onde os alunos têm tutoria, mas não tem professor. Ele aprende com um aluno que está à frente dele, ele aprende com um aluno que está atrás dele, ajuda, ensina o aluno que está atrás dele, como o aluno que está no mesmo nível do que ele. É como se fosse um videogame. Ele vai passando de fases, ele vai se qualificando na questão de conhecimento, né? Por quê? Porque é usado muito de uma questão de tecnologia. Quando você vai, de repente, eu acho que uma questão mais doida que passou na minha cabeça, eu estava em Jerusalém, e eu estava na Universidade de Jerusalém, no alto de um morro, onde você vê Jerusalém, discutindo inteligência artificial, ou seja, onde a gente leva, né, Jerusalém, a gente leva numa questão bem tradicional, bem religiosa, e de repente está discutindo inteligência artificial dentro disso, e olhando a inteligência artificial, o estudo do cérebro humano, né? Como é que o cérebro funciona e como é que isso nós vamos poder jogar numa inteligência artificial cada vez maior. Isso foi despertando muito, até que nós chegamos a uma conclusão que não dava, que nós vamos partir para uma ruptura, nós vamos partir para cada vez mais para uma educação de ponta, com formas também de fazer diferente. Mas só ouvir falar e sentir, estar junto, nós aqui do Unis, durante um ano, discutimos muito. E nós chegamos a uma conclusão, baseado até num livro do Salib Neto, né, que esteve aqui falando com a gente, que chama Gestão do Amanhã, que a gente precisava tirar do Unis um braço, né, do Unis, e esse braço deveria pensar o amanhã, como é que nós podemos estar pensando o amanhã, sair muitas vezes desse dia a dia, para que ele pudesse trazer estilo startups, né, pensamentos novos, ágeis, para dentro do Unis. E foi nesse contexto que e eu não podia mandar alguém, né? Porque eu não podia pedir para um executivo ir, etc. Eu mesmo precisava ir, eu mesmo precisava sentir isso, eu mesmo precisava entrar num ambiente disruptivo, num ambiente de startup, ver aquela moçada, e quando eu falo moçada é de pensamento, porque está lá desde moçada mesmo, tem até pessoas mais cabelos brancos do que eu, mas todo mundo buscando um mundo diferente, buscando negócios diferentes. Um lugar onde você tem o Unis, ao mesmo tempo você tem uma Ambev, ao mesmo tempo você tem uma Bosch, ao mesmo tempo você tem grandes corporações, tudo no mesmo lugar, com laboratórios pensando o novo. E foi muito rico. E foi daí que nós começamos a pensar, por que nós não podemos levar esse conceito também para a região em que a gente está? Por que nós não podemos? Né? Eu tenho, aqueles que me conhecem sabem que eu tenho uma coisa que me provoca muito essa pergunta, mas por que não? Né? Eu acho que por que não é uma pergunta que a gente responde com tanta facilidade, porque não pensa nela, não, por quê? Ah, por que não? Porque não tem dinheiro, ah, porque lá não tem cultura, ah, porque isso não vai dar certo, ah, porque isso é certo, ah, porque isso... Por quê? Não, a gente não para pensar de verdade assim, mas por quê? Mas por que de verdade? Por que não? Então, por que não
se Santa Catarina aprendeu, se Florianópolis, por que não levar alguma coisa assim para Varginha? Aí muitos vão falar, mas lá não tem cultura. Ah, lá o pessoal não está pensando, ok, tem que se começar de algum lugar. E foi aí que nós começamos essa discussão. E lógico, é aquilo que eu falo, nós não somos mais burros, né, digamos assim, um termo meio chulo, que ninguém. Ou seja, nós temos a mesma potencialidade, a mesma capacidade que eles têm. Então, por que não levar em Varginha? E foi aí que nós começamos a discutir, né, pedir ao professor Felipe, que também acompanha muito essas questões e tem tanto a internacionalização, está vinculado hoje ao gabinete, do qual ele tem responsabilidade, que a gente pudesse começar a criar um ecossistema de inovação aqui, né? E foi onde nasceu, já que tínhamos o Conselho Empresarial, que já tem 6 anos funcionando, e fomos provocados também muitas vezes no Conselho, mas tá, nós vamos ficar em reuniões aqui, nós vamos ficar discutindo, o que mais? E foi onde nasceu, então, o CESULEB, né? Que é um laboratório desse conselho, criando o ecossistema, do qual o que nós queremos? Dar vida a startups, dar condições a novos pensamentos, darmos condições para que, de repente, dentro desse novo mundo que se avizinha, os nossos alunos também, como toda a comunidade geral, comece a pensar de forma diferente. Então, por exemplo, nós estamos transformando aqui os nossos TCCs, todos em planos de negócio, ou seja, aqueles melhores têm que ser incubados, eles têm que ser apoiados. Os alunos podem e vão trazer ideias fantásticas, porque eles vivem muitas vezes um mundo totalmente diferente da gente. Tem insights sobre o mundo totalmente diferente do que nós temos aí. Muitas vezes, né, quando a gente começa a ver as startups, como é que elas nascem e acabam virando grandes negócios, nascem de dores, né? Os bancos, alguns bancos digitais, como é que nasceram? O cara, de repente, quando ele ia num banco, ele já se sentia meio criminoso. Eu acho que foi não lembro qual banco foi esse, né? Mas eu não sei se foi esses digitais. Nubank, né? O cara, ele sentia que ele era um criminoso, ele já tinha que chegar no banco, tirar tudo do bolso, colocar lá dentro, coloca, entra, passa, e o pessoal ainda quer muitas vezes revistar, filas, e até que ele falou, não é possível que não tenha coisa diferente. Ele percebeu um movimento diferente, né? E de repente, o que ele fez? Dessas dores, ele acabou criando um banco que não tem isso, e que tem as mesmas funcionalidades do banco. Uma outra empresa que hoje é um dos unicórnios do Brasil, né, que é a Loft, né, o que é? É simplesmente os caras que tinham aquela dificuldade de queria comprar ou vender uma casa, e aquela dificuldade de imobiliária e dificuldade, por que não pode ter tudo isso no mesmo lugar? Essas dores acabaram virando um dos unicórnios hoje, pensando a situação daquele que quer vender e comprar uma casa de uma forma totalmente diferente, mas com o mesmo problema, querer comprar e vender, mas com soluções diferentes para aquilo. Então, as dores que tem hoje no mundo e com as tecnologias que nós temos hoje, elas têm que dar vazão a novas empresas, a novas concepções, a novos negócios, né? E como a novas universidades também. Então, essa vertente, né, que une está na vertical, que une está da educação, é para isso, é pensar essa educação diferente. Essas startups que vêm falar, essa universidade assim podia estar de forma diferente. Nós podíamos estar com esse produto de forma diferente. Nós poderíamos estar com esse tipo de envolvimento e de conhecimentos de forma diferente, né? E a gente dá vazão a isso, estar junto, ter condições de fazer com que a educação evolua diante dessa nova perspectiva. Então, essa é a vertente do UNES, inovação, né, do qual ela estará no CESULAB nisso, na questão das edtechs e dando principalmente vazão a tudo isso, dando vida, né, e condições para que essas novas ideias desse novo mundo não caiam no esquecimento ou não tenham vazão. Por quê? Porque a gente está muito conservador, pensando da mesma forma que a gente sempre pensou. Então, eu acredito que vai dar vai dar muitos insights, né? Vai dar muito resultado. Eu tenho certeza que vão nascer
muitos negócios e empresas diferentes que vão dar uma visão diferente no mundo que a gente está hoje. Nós também, temos certeza. Vai sair muita coisa boa lá. Todos que passaram aqui com a gente, né? Minasul, Inova, Cicobi, todo mundo está bem animado, né, Thiago? A missão do Thiago não está fácil, não. E são parceiros muito importantes e novos virão. Isso que é importante. É que está todo mundo vendo esse mundo, sentindo essa onda, né? Quando eu falei que muitas vezes eu sinto como se fosse uma onda, a gente tem que lembrar da seguinte forma: se vê uma onda, para enfrentá-la, a gente surfa nela ou a gente vai ser engolido por ela. E esses parceiros pensam assim também e com isso também estão dando vazão para que os seus negócios possam ser repensados e digamos assim, surfar nessa onda de mudança. Né? Pode falar, Bode. Exatamente isso, né? O que os nossos parceiros têm provocado é exatamente isso. Que esse é o momento ideal, né? Então, para a gente pensar coisas novas, a gente está sentindo na pele o que está acontecendo, e o CESULEB também está no digital, né? Fazendo as novas propostas aí. A gente vai entrar nas perguntas do pessoal aqui. Vamos ler o que o pessoal tem dito no chat. Quer comentar, Kelvin? Não, pode. Bora para as perguntas. A primeira pergunta é do Juliano Cornélio. Ele diz: Professor Stefano, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo Lab Talks. Você sempre pontuou a quebra dos muros da universidade para o mercado empresarial. Na sua visão, sobretudo agora, com essas quebras de paradigmas que estamos vivendo, como as empresas poderiam ajudar nestes novos modelos de ensino? Juliano, parabéns pela pergunta, obrigado por ela, mas muito obrigado, maior ainda, pela sua presença aqui. É uma pessoa que me inspira muito a sua atuação nas empresas. Eu acho isso sim. Eu acho que a universidade, primeiro, ela tem que ter a coragem de ter essa visão. Os muros têm que ser quebrados, né? Não adianta nós produzirmos conhecimento ou não adianta absolutamente nada entrarmos em novas tendências se o mercado também não vê uma finalidade para isso, né? Ou seja, se não faz sentido para o mundo empresarial ou para o mundo, como se diz, da saúde. Não, eu acho que a universidade é isso, ela tem que estar aberta, né? Por isso a gente tem que lembrar, a universidade tem que vir lembrar a universalidade, lembrar a abertura muito grande. Eu acho que as empresas têm que também estimular as universidades assim. Porque muitas vezes o que uma universidade acaba representando para uma empresa? É gasto, né? Porque a gente vai muitas vezes numa empresa e fala assim, você tem estágio para abrir para mim? Você pode me dar um patrocínio disso? Você pode, ou seja, em vez da gente virar e falar assim, estamos juntos, o que nós podemos fazer junto e criar junto, né? E isso é uma questão que a gente tem aprendido muito. Como eu falo assim, não adianta a gente fazer aqui um curso que a gente acha que é um curso fantástico, perfeito, trancamos numa sala, vamos... Não, pode ser na nossa lógica. Você leva para o empresário e fala, legal, muito fantástico, só que isso para mim nada é a mesma coisa. Não faz sentido para mim, eu não consigo ver a aplicabilidade disso no meu negócio, né? Então, eu acho que nós estamos naquele ponto. A universidade tem que se repensar, sabendo que tem um mundo produtivo à sua volta, e esse mundo também tem que se repensar, sabendo que a universidade pode ser uma grande parceira para as mudanças desses paradigmas, né? Então, eu acho que é um aprender tanto do mundo, digamos assim, o seu olhar para a universidade, né? Como a universidade olhar aquelas necessidades que o mundo está demandando. Não adianta, muitas vezes mais, a gente formar um baita de um profissional técnico fantástico se nós não dermos nessa formação habilidades humanas também, né? De relacionamento, de trabalho em equipe, de percepção de ambiente, de se adequar àquela situação, aprendendo as mudanças que vem acontecendo dentro das empresas, que muitas vezes não são mudanças só tecnológicas, porque toda vez que há uma mudança tecnológica,
também há uma mudança de relacionamento de pessoas e a forma dessa pessoa estar naquela empresa, e vice-versa, né? As pessoas evoluem também, tem uma mudança tecnológica. Então, eu acho que nós estamos no momento certo de tantas empresas se reverem, porque todas agora estão, eu acho que é como se tivesse zerado o jogo, todas estão passando por essa dificuldade, as universidades também, né? Então, acredito que é um momento muito propício para isso, compreendermos esse ambiente, como também as próprias empresas compreenderem e acreditarem que tem na universidade um grande parceiro para que juntos possam fazer um mundo melhor e um mundo mais integrado e, não tenha dúvida, muito mais até mesmo humano, né? Embora com essa tecnologia cada vez mais alta. Show de bola, está respondido. A próxima pergunta aqui é do nosso companheiro de inovação, professor Wilson. Ele pergunta, professor Stefano, do ponto de vista das mudanças na realidade local das cidades, o que muda no papel da universidade? Wilson, acho que é muito... primeiro, um abraço para você, né? Nós ainda temos que... Eu falo que o Wilson é um grande pesquisador, né? E tem produções fantásticas. Eu ainda vou escrever com você um artigo, nós ainda vamos fazer um trenzinho nisso daí. Mas primeiro eu preciso me preparar um cadinho mais para produzir com você, mas eu chego lá. Eu não tenho dúvida que nós estamos em cidades, né? Nós moramos em cidade, nós vivemos em cidades. Cada vez que há um olhar diferente sobre a cidade, é como se você jogasse uma pedra, uma pequena pedra num lago e ela vai contaminando em volta, né? Ela vai abrindo cada vez mais. Não tem o porquê, principalmente essa integração, a universidade se abrir cada vez mais também para as suas cidades, onde elas estão. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto aqui, né? Nós precisamos pensar, até mesmo dar de presente aos candidatos a prefeito, seja qual for, nós, enquanto universidades, temos que dar para esses candidatos e candidatos das nossas cidades e região opções dessa grande mudança. Ou seja, como é que tem uma lei de incentivo a startups? Como é que essas startups poderiam estar funcionando para desenvolver aquelas cidades, né? Como é que nós podemos criar condições de discussão para que essas cidades consigam se desenvolver intelectualmente? Não adianta a gente pensar que essas cidades agora vão ter grandes empresas, vão levar para gerar grandes, como a gente tinha aqui em Varginha, CBC anos atrás. Não vai. Por quê? Porque o modo de produção tem mudado. E nós precisamos gerar empregos. E nós precisamos, porque todo mundo precisa trabalhar, precisa sobreviver. Então não adianta a gente querer bater nas mesmas respostas e nas mesmas formas de fazer que tínhamos lá atrás. E é aí que eu acho que a universidade, ela tem como, né, ou as instituições de ensino superior, não só a universidade, como no nosso caso um centro universitário, a gente acaba usando o termo universidade muito mais, né, mas na verdade são instituições de ensino superior, nós temos que estar abertos a isso, pensando isso, e dar condições para que as cidades possam se desenvolver dentro de uma visão de futuro. Pô, mas vamos supor uma cidade que é só agronegócio, ela mexe só com uma questão, ótimo. Então, como é que nós vamos desenvolver ali para que isso seja mais produtivo, que tenha uma vazão maior, que tenha uma tecnologia que possa ajudar no desenvolvimento daquelas questões todas? Então, eu acho que a universidade, as IES, né, elas têm que ter agora essa sensibilidade, mas ela tem que ir buscar. Não tentar vender coisas para as cidades, né, mas ela se colocar à disposição dessas cidades para o seu processo de desenvolvimento. Perfeito. A próxima pergunta é da Márcia, da Year Experience. Ela pergunta, boa tarde, professor Stefano, quanto à regulamentação da educação, o senhor acredita que uma
maior flexibilização possa acontecer pós-Covid e que possa facilitar a disrupção, talvez inclusive ampliando nossas possibilidades de internacionalização? Eu não tenho dúvidas disso. Vamos pensar um pouco na questão da telemedicina, né? Até pouco tempo atrás, muita coisa não era permitida. No momento de crise, começou a se permitir e pensar diferente. Evidentemente que essa produção vai trazer um resultado, e esse resultado vai ser incorporado. Tínhamos lá, obrigatoriamente, 200 dias letivos. Quer dizer, agora, como é que faz? Acaba de mudar, ou seja, não precisamos ter, temos que ter o conteúdo, mas não precisamos ter 200 dias letivos nesse momento. Evidentemente que vai se produzir uma série de questões nesse sentido. Será que precisa de 200 dias letivos mesmo para produzir um processo de um conhecimento? Nós vamos começar a chegar a várias conclusões que não é preciso, digamos, estruturas que sejam muito mais normativas do que disruptivas, que a gente discuta menos inovação e muito mais controle, né? Então, eu acho que esse momento, como um momento rico que está acontecendo, porque tudo isso não vai ficar no passado, tudo isso nós vamos tirar um aprendizado disso, tudo isso vai ser medido, como aqui, todas as nossas aulas estão sendo gravadas, né? Nós estamos armazenando, vamos ver como é que esse nosso aluno vai se envolver com isso, como é que ele vai sentir grau de dificuldade, o grau de satisfação, o grau de aprendizado, tudo isso. E tudo isso, eu não tenho dúvidas que vai levar a modificações. Às vezes fala, mês que vem? Não, né? Mas não tem mais como voltar a ser como era. E eu acredito que a internacionalização, mais do que nunca, hoje ela se faz extremamente urgente e necessária. Por quê? Com essa mudança de mundo todo, como está tendo, quanto mais nós pudermos interagir, aprender e produzir juntos, mais saímos muito mais fortes enquanto ser humano, né? E ser humano, independente, está no Brasil, Rússia, China, Índia, África, continuamos todos sendo ser humano. E a gente consegue ver isso agora muito mais claro ainda, né? Porque é um pequeno vírus invisível que nos faz humanos em todos os lugares do mundo, né? Ou seja, aí nos lembra que se tiver com uma pessoa da Rússia, da China, da Índia, e tiver infectado, eu posso infectar aquela pessoa. Por quê? Porque somos iguais, somos seres humanos. Então, acho que isso é fundamental que a gente tem que aprender. Ótimo. A próxima pergunta é do Alan Godoy, lá de Pouso Alegre. Um abraço para ele, do Unis de Pouso Alegre. Boa tarde, professor Stefano. Na sua visão, a educação online permite algum tipo de associação entre teoria e prática por meio de softwares de simulação, programas de 3D? Quais as possibilidades de aprendizagem diante desse novo contexto? Eu não tenho dúvidas, Alan. Eu acho que nós, enquanto ser humano, nós temos uma coisa fantástica, que é a habilidade de aprender, né? Se você for pensar como os nossos antepassados aprendiam, diante daquilo que era colocado a eles, foi através deles que foram aprendendo, passando, produzindo conhecimento, que nós fomos chegando e vamos fazendo e tudo mais. Cada época traz em si os seus desafios, mas traz também em si as possibilidades de se superar esses desafios. Então eu não tenho dúvidas nenhuma. Eu acho que todo mundo que acreditava que ficar num processo de aprendizado em uma sala de aula com um professor lá na frente, um quadro negro e data show, que era o boom do... Não é. Então, evidentemente que agora, mais do que nunca, esta questão online, nós somos capazes de conversar, de produzir conhecimento, produzir pesquisas, produzir com software também. Lógico, algumas questões nós ainda teremos necessidade nessa transição, evidentemente, desse contato. Eu acho que nós nunca vamos perder esse contato, essa necessidade humana desse contato eu e tu, né? Eu e o outro. Afinal, é isso que, até na nossa sociedade, é isso que nos faz
fazer parte de uma comunidade, aprender com o outro, esse relacionamento eu e tu. Mas limitar a forma de conhecimento, como se fosse só possível numa questão presencial, eu acho que isso vai mudar e tem mudado muito. Como de repente, até um tempinho atrás, com a vinda da 5G, a internet, a gente já sabe disso. Até um tempo atrás, eu só poderia fazer uma cirurgia se tivesse um paciente deitado e o médico do lado. Hoje nós estamos tendo que operações, já começam grandes cirurgias à distância. Um cara num país fazendo cirurgia num paciente num outro continente. Ou seja, então, tudo já não é mais um mundo de ficção, né? É um mundo real e um mundo que nós vamos ter que aprender a conviver com ele e, logicamente, desenvolver as nossas habilidades de aprendizado dentro desse contexto que nos é colocado. Show de bola. A próxima pergunta... A próxima pergunta é do Alex. Ele fala: boa tarde, professor Stefano. Primeiramente, parabéns pelas sábias palavras. Sou de São Lourenço e professor na rede estadual de educação a nível técnico. Porém, gostaria de saber do senhor como levar uma educação de qualidade e mais humanizada para a rede estadual de educação e como as universidades podem nos ajudar. Eu acredito muito. Eu estudei, né, escola pública, escola estadual, durante muito tempo. Aí depois eu saí daqui, eu fui fazer o ensino médio em outro lugar e depois entrei na universidade. O que eu acredito firmemente? Que todo professor traz em si, a gente só é professor quando a gente acredita de verdade que a gente pode mudar o mundo. Isso é uma pessoa que fala que é professor e não acredita que pode mudar o mundo, eu já fico quase que desesperado, né? Porque eu acho que essa é a pedra fundamental de ser professor. A gente não se limitar às dificuldades, não se limitar às grandes não respostas, né? Então, muitas vezes, eu também tive a oportunidade de trabalhar como professor da rede pública, no início da minha carreira, em um bom tempo, e uma das coisas que eu sentia muitas vezes, não sei hoje, não convivo diariamente, mas era uma baixa autoestima do profissional da educação pública, né? Principalmente da rede estadual. Nesse sentido, assim, essa dificuldade está ali, as coisas não acontecem, muitas vezes precisa de uma coisa ali e isso não tem resposta, e professores que muitas vezes já estão desmotivados, tem questão de salário, tem questão de qualificação, tem tanta dificuldade. Mas eu acredito sim que as universidades têm que estar muito junto e muito preparada. Por quê? Porque muitos desses alunos vêm para a universidade. Então, essa educação, ela é sim um problema nosso de universidades. E aí eu acho que a grande coisa que a universidade tem que fazer, e novamente, quando eu falo universidade, eu estou colocando IES, Instituição de Ensino Superior, que as IES têm que fazer um processo de articulação, sentir essas dores, né? Descer um pouquinho do seu pedestal e ir lá e sentir um pouco dessas dores. Nós estamos aprendendo muito com esse conselho que o Unis fez, né? Conselho da Educação Básica, ou seja, onde reúne diretores da rede pública, privada, por quê? Porque a gente consegue compreender e começar a trabalhar muito mais efetivamente do que antes era uma questão só teórica, né? E que para a gente, a partir do momento que nós estamos juntos discutindo, sim, trazer professores da rede pública para dentro da própria universidade, não só para qualificá-los, mas para também trazê-los para projetos. Por quê? Porque de repente eles estão vivendo uma realidade, eles sentem. Como é que nós vamos discutir muitas vezes a criança ou o adolescente, ou sem entender como é que eles estão numa sala de aula do qual este professor convive e muitas vezes com realidade social desses alunos extremamente complicadas. Então não dá para discutir projetos
faraônicos, sem chamar esse professor, não simplesmente como um coadjuvante, mas como aquele elemento que vai sentar e fazer parte ativa de processos de discussão para que a gente possa encontrar juntos soluções nesse sentido. Então, eu acredito que nós precisamos, professor, cada vez mais nos identificarmos enquanto professores, educadores, independente do grau que nós estamos, se é no ensino superior, na educação básica, seja lá onde for, mas nós precisamos nos identificar enquanto educadores e começarmos um trabalho muito conjunto. Para a IES, não é complicado, mas eu acho que muitas vezes a gente se esquece disso, né? Quando a gente discute, nós estamos olhando aqui o mercado, etc., nós estamos olhando o ensino superior, né? O mercado, mas ao mesmo tempo não tem como, uma coisa não é dissociada da outra. Nós temos que olhar também a educação básica, né? Para que a gente possa ter todo esse processo evolutivo de sociedade, de cultura, de educação e de próprio emprego, né? Juntos. Porque se a gente olhar de um lado, esquecendo do outro, nós vamos ficar capenga, digamos assim. Ótimo. Agora a gente vai para a nossa última pergunta, professor, e ela está bem associada ao exemplo que você deu da telemedicina e etc. A Mônica Ferreira, ela diz: professor, amo ouvir a sua frase, por que não? Bom, no campo da saúde, até então, há uma grande luta e briga dos conselhos de profissão contra os cursos híbridos. Seria a oportunidade do MEC reconhecer o híbrido como opção de estudo dos cursos de saúde e não somente catalogar o estudo como EAD e presenciais? Sim, não, mas e como? Olha o que nós estamos fazendo hoje. E vai acabar acontecendo. Estamos tendo aulas normalmente e voltaremos para os laboratórios, aulas de laboratório aqui. Ou seja, as aulas continuam acontecendo normalmente. Então, contra fatos, né, essa questão não tem argumento, como a gente diz. As aulas hoje estão assim. Nós estamos tendo aulas online e presencialmente voltaremos aos laboratórios assim que retornarmos às atividades. Por que não replicar isso depois? Não tem nexo mais essa discussão. Os próprios conselhos de classe hoje também tem que rever. Não adianta os conselhos de classe virar hoje e falar, não funciona, não pode. Olha o que nós estamos fazendo no momento. E nós estamos fazendo, nós estamos tendo cursos na área de saúde, estamos tendo aula, estamos tendo tudo normalmente. E não adianta o conselho também, muitas vezes, de classe falar, não funciona, porque está aí. Então, aquele discurso que não podia, né, aquele discurso que, isso não forma, e agora, como é que fica esse discurso diante disso? Né? Como é que nós vamos provar que este conhecimento que o aluno está tendo é tão efetivo como se ele estivesse dentro de uma sala de aula. Então, no que vai se basear isso? Que não se aprende, que é impossível, né? Evidentemente que cada curso tem as suas especificidades, né? Nós não podemos podemos sim usar ferramentas 3D, podemos várias questões, realidades aumentadas, dentro de laboratórios, simulações. Mas também esse contato humano é importante e eu acredito que ele vai continuar tendo, mas não mais naquele discurso de que é impossível um curso da área de saúde ser transformado num curso híbrido, porque a pessoa não vai sair qualificada. Está aí os cursos de medicina funcionando, fisioterapia, nutrição, enfermagem, farmácia, ou seja, todos eles estão funcionando desta forma. Então, eu acho que isso vai acabar despertando uma grande discussão nos órgãos de classe, né? Na questão dos órgãos de classe, na questão dessas aulas online e também da forma de educação à distância, que eu volto a dizer, são formatos totalmente diferentes, educação à distância e educação EAD. Excelente. A gente acredita muito nisso e como a educação é a peça fundamental, né, para que a gente tenha um mundo novo aí. Você quer colocar alguma coisa em relação a isso? Você quer comentar? Não,
Eu acho que foi mais uma aula que nós tivemos aqui hoje, né? Hoje uma aula sobre o sistema educacional e sobre essa. E, e assim, isso fica claro para nós depois de 2 semanas, né, Tiago? De que não importa o setor, ele está sendo impactado pela pandemia e tem que, né, se ele já não estava mudando, ele tem que mudar agora, querendo ou não, né? Isso fica muito claro diante desse bate-papo. Eu acho que é um aprendizado para todo mundo, né? Tem mais alguma pergunta, Thiago? São essas, a gente encerrou as perguntas do chat, até para a gente não estourar muito tempo. A gente passa agora para finalizar mesmo. Eu queria até, professor, voltar a palavra para você, pedir quais seriam os conselhos que você dá para os gestores de educação, os profissionais, os professores e os alunos. O que a gente pode fazer nesse momento? Quais seriam os seus conselhos para que a gente possa terminar? Não, conselho eu acho que não, eu não daria. Eu vou compartilhar com vocês algumas crenças, né? Primeiro, nesse momento, não adianta nada e ninguém desesperar. A gente vai ter que ter a calma, a prudência e começar a pensar como é que nós vamos sair e de que forma nós iremos sair depois dessa, né? Então, evidentemente que dá incerteza, dá insegurança, dá medo, dá, mas nós temos que ter a cabeça fria de ver, já que não tem como, estamos nessa situação, prejudicou muito, prejudicou vários, como é que nós vamos sair disso? Então, primeira coisa. Segundo, a gente não pode nunca ter medo de mudança. Não pode ter medo da mudança. Não pode ter medo de quebrar conceitos, de quebrar visões de mundo, ou tentar explicar novas situações com a mesma mentalidade que nós tivemos um tempo atrás. Não dá. Então, a gente tem alguma opção sim. A gente, no medo da gente, ou na insegurança da gente, ou né, no receio que a gente muitas vezes tem, e que é natural, é humano, a gente quer se apegar às coisas que a gente já conhece, né? Só que agora não é hora mais disso. A hora agora é de olhar a mudança de frente. Olhar a mudança que você muitas vezes até não escolheu ter, mas você pode escolher mudar e sobreviver e nadar por águas diferentes daqui para frente, né? Então não adianta, calma, não resistência à mudança. E 3, encarar isso como uma grande oportunidade. Por quê? Porque é como se o jogo tivesse zerado. Ou seja, estamos aprendendo, todo mundo está aprendendo, todo mundo está vendo como é que vai fazer, como é que vai repensar, como é que vai se posicionar, todo mundo. Quem tem dificuldade, quem tem maior dificuldade, mas está todo mundo em dificuldade, todo mundo. Então, é hora de olhar também como uma grande oportunidade de se reposicionar. Isso seja na vida, né? Seja nos negócios, seja no ensino, seja numa administração de uma IES. Por quê? Porque é isso mesmo. É o mundo, não somos nós, é o mundo. Então, esse colocar-se como num ambiente de oportunidades é muito diferente de colocar-se como num ambiente como vítima, né? Ou seja, fui vitimado ou eu fui atingido por um hecatombe e me arrebentou aqui e eu focar nesse olhar e esquecer do olhar pós isso, que é uma grande oportunidade de se repensar. Às vezes você não vai estar fazendo o mesmo negócio que você fazia, mas com certeza você está com uma vivência de fazer algo muito melhor, muito mais agressivo, digamos assim, no bom sentido da palavra, né, que você pode fazer. Professores, poxa, isso aí, vamos em frente. Temos dificuldades, vamos superá-las. Dificuldades foram feitas para isso mesmo. Para a gente superar a dificuldade, acreditar que é possível e ir para frente. Vamos acertar e vamos errar. E nós, principalmente enquanto educadores, nós, principalmente enquanto IES, temos que saber que o erro
faz parte de um processo do conhecimento, né? Que o erro é uma parte desse processo que vai me levar a chegar no acerto com muito mais rapidez. Então, a gente tem que levar isso. Então, esses 3 conselhinhos. E o outro, né? Fique em casa enquanto puder. Mas, ficar em casa não quer dizer que você tenha que ser refém ou um prisioneiro. Não. Você pode fazer a diferença no mundo. Dentro de casa, mas extremamente ativo, extremamente participativo, extremamente se qualificando, dando palpite nas coisas, participando de momentos como esse. Porque aí sim, eu acredito que nós sairemos rapidamente desse processo com uma cabeça e uma forma de ser bem diferente de que quando nós entramos. E quero agradecer a vocês muito por essa oportunidade, foi extremamente prazeroso para mim poder trocar ideia com vocês. Obrigado, professor. Para nós também foi muito legal, foi uma aula mesmo. E, bom, então, passando para as considerações finais, queria agradecer novamente, né, a oportunidade de estar aqui, agradecer a equipe, agradecer você, professor, Felipe, né, que também assessorou. E eu queria já deixar um convite para vocês, né, do próximo Lab Talks, que vai acontecer terça-feira que vem, com o Kleber Marques de Paiva, do Porto Seco. Né? Nós vamos falar sobre os desafios logísticos e alfandegários nesse momento de crise. Né? Então, ele, como representante do Porto Seco e da vertical de mobilidade urbana do CESULEB, vai poder falar um pouquinho para nós também sobre esse outro viés, né, da sociedade, dos negócios que está sendo impactado. E também aproveito para fazer uma pontinha aqui da pós. 5 horas vai ter um bate-papo da pós-graduação do UNES com o professor Hernani sobre relações interpessoais em tempos de isolamento. É algo muito bacana, afinal, conviver todos os dias, né, seja em família, em casal, não é algo que a gente está acostumado, então, né, é bom a gente poder aprender a lidar com isso. A gente não sabe quando vai acabar. Obrigado, né, e encontro vocês semana que vem. Tiago, passo a palavra para você para encerrar. Obrigadão. É isso, gente. Agradeço o presente de todo mundo, principalmente o professor Stefano, deu uma aula para a gente pôde entender um pouco mais como é que funciona a educação num momento tão crítico como esse, e eu acho que deu uma clareza para todo mundo que está assistindo aí. Eu acho que o objetivo era bem esse mesmo, e foi o que a gente conseguiu. Essa live, né, esse Lab Talks, vai estar disponível no YouTube. Daqui a pouco a gente já vai soltar nas nossas redes sociais quando ele já estiver disponível lá. Então, quem quiser assistir, quem perdeu, quem você pode mandar para um amigo que vai estar lá para todo mundo ver. Eu peço a vocês que sigam as nossas redes sociais, lá vocês vão ver tudo que a gente está fazendo, quais são as próximas Lab Talks. Como o Kelvin já disse, a gente vai ter aqui o Kleber na semana que vem, que vai falar sobre os processos do Porto Seco, toda essa questão internacional também, como é que funciona. E aí eu gostaria de agradecer a presença de todos, conto com vocês aqui semana que vem de novo. E é isso. Um abraço, espero que todos tenham saído daqui um pouquinho mais inteligentes hoje. Valeu, gente. Abraço, pessoal. Valeu, gente. Até mais.